Boa noite. Tava lá trabalhando. Cheguei e recebi uma mensagem de um conhecido aqui do canal, né? Que acompanhava aqui o canal, acompanhava as lives, com uma mensagem um tanto quanto preocupante, tá? Um tanto quanto preocupante. E esse vídeo a gente vai falar sobre o conceito errado de religiosidade que o brasileiro tem, tá? Que o brasileiro tem, que as pessoas na internet, na maioria das vezes, têm, e das maluquices e neurose. Como tem gente maluca que fica maluca por causa dessas coisas de religião, que não entendeu absolutamente bosta nenhuma e vira uma caricatura, tá? Uma caricatura que vai se levar pro inferno e levar as outras pessoas também, tá? Levar outras pessoas também. Porque não tem nada que afasta mais as pessoas de Deus do que uma caricatura, tá? A pessoa, ela descobriu a religião ontem, ela descobriu as coisas do alto ontem, ela quem sabe começou a consumir um certo tipo de conteúdo de um grupo específico e ela começa a assumir os trejeitos daquilo lá e deixar de ser uma pessoa normal, tá? Começa a deixar de ser uma pessoa normal. Ela perde, ô louco, é que esse meu celular tem astigmatismo, tá com a lente rachada, daí qualquer luz acaba com tudo. Vamos lá. Primeira coisa. A pergunta que eu recebi foi: Elias, assistir séries que não são católicas é pecado? A minha reação foi: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Que acompanhava as lives, pô, eu nunca falei esse tipo de coisa. Sempre incentivei a normalidade. Sempre incentivei a ser pessoa normal. Não é possível. Alguma coisa de errado aconteceu. Tá? Quando a gente vê esse tipo de pergunta, que foi feita na maior das boas intenções, eu garanto, realmente podia ser um dilema, pô. Será que eu posso ver coisas do mundo? Será que eu preciso só consumir coisa cristã? Será que eu tenho que ir na padaria, a padaria tem que ser cristã? Será que o meu tênis precisa ser cristão? Meu tênis precisa ser católico, senão eu não posso usar o tênis que não é católico? E não sei o quê? E eu só posso ver filme de santo? E eu só posso assistir Paixão de Cristo e The Chosen? Olha lá ainda The Chosen. Gente, pelo amor de Deus, cara. Normalidade, cara. Normalidade. Vocês estão malucos. Fuja de gente maluca, tá? Isso é coisa de gente maluca. Ô, louco. Isso é coisa de gente maluca, tá? A pessoa vai conversar com o pai no café da tarde e começa a falar: Salve Maria, padre. Salve Maria, pai. Sobre o que nós vamos conversar sobre hoje? Sobre a cética e mística de Santa Teresa d'Ávila e as visões de Santa Gema acerca das almas do purgatório e a crise na igreja com relação ao mundo moderno, ou sobre as implicações da psicologia tomista medieval acerca em comparação à filosofia contemporânea de Heidegger e não sei o que. E teu pai só queria falar sobre futebol. Tudo bem que futebol é uma bosta também. A única função do futebol é a função social. É tu chegar e assistir futebol, sei lá, assistir futebol, vou falar com teu vô, por exemplo. Meu vô, por exemplo, por muito tempo eu assisti futebol. Nunca gostei de futebol, sempre achei uma bosta. Mas eu assistia futebol assiduamente, porque meu vô, ele sempre gostou de futebol. E eu queria ter um assunto com meu vô. Sou o único neto dele. O resto tudo é neto. E pô, a função do futebol é justamente essa. Ah, não. Mas daí tu vai olhar os grupos, os tradicionalistas? Ah, não. É porque o futebol não é católico. Futebol é idólatra. Futebol é pecado. Quem vê futebol é pecado. Assistir futebol é pecado. Assistir futebol é pecado. Ah, eu não posso entrar no carro que não é católico. Não, eu não posso entrar no carro que não é católico. Tem que ser o Logan católico. Eu tenho que ter a casa católica. Eu só abro portas católicas. Onde que tá na Bíblia que pode assistir futebol? Não, onde é que tá na Bíblia que pode assistir futebol? Só pode ser pecado, se não tá na Bíblia que não pode assistir futebol. Onde que tá na Bíblia que eu posso ver jornal? Jornal é uma bosta também.
Deixa eu dar uma bosta também, mas vocês entenderam o que eu quero falar. Gente, honestamente, vocês acham que vocês vão converter, ou não converter nem converter, não afastar as pessoas, nem aproximar elas do cristianismo, não, vocês acham que vocês não vão afastar as pessoas, pelo menos ficar no neutro? Se vocês não forem pessoas normais, se vocês não chegarem nos ambientes com uma porra de uma corrente de portão com o crucifixo do robô da paróquia, o crucifixo maior da paróquia, né? Aquela corrente de portão, se vestindo igual o padre, chegando pras pessoas, salve Maria, no final de cada frase, como se fosse ponto e vírgula. Vocês são malucos, cara. Vocês são malucos. Ai, e eu só tenho amigos católicos, eu não converso com pessoas não católicas pra mim não me contaminar com os pecadores mundanos. Vocês são um idiota, cara. Tá? Vocês são um idiota. A gente tem um convite à normalidade. Porque a santidade tá no ordinário. A santidade tá em a gente ocupar os lugares no mundo e fazer a diferença. Fazer diferença. Com normalidade. Porque, porra, que tipo de cristão que tu é, que tipo de católico que tu é? Tu precisa ficar andando com uma bandeira e ficar falando em latim com as pessoas. Ficar só citando versículo bíblico. De cada 5 frases que tu fala, 4 citam um versículo bíblico. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, tá? Religião não é isso. Religião não é isso. Isso aí é anti-religião. Isso aí afasta as pessoas. Então sejam pessoas normais, tá? Pessoas normais. Cara, uma amiga minha, ela descobriu que eu era católico. Depois de 4 meses que eu era amigo dela. E ela descobriu porque a gente tava passando na frente tava voltando de uma confraternização que teve. Tava passando na frente de uma paróquia. E eu comumente faço o sinal da cruz. Discretamente faço lá o sinal da cruz, da frente de uma paróquia. Ali dentro tem um sacrário. O sinal da cruz ele é um símbolo que serve pra gente lembrar, não passar desapercebido, pra gente lembrar das realidades transcendentes, mesmo naquele pequeno momento que a gente passa na frente de uma igreja. Normal, só fiz o sinal da cruz. Ela chegou e me olhou com uma cara de espanto e falou: "Quê? Tu é católico? Tu é religioso?" Aí eu cheguei e falei: "Sou, por quê?" Aí ela falou: "Eu não acredito." Eu acho que porque ela achou que eu tava zoando. Eu sou uma pessoa que zoa muito, tá? Eu sou uma pessoa que sempre é bem descontraído, sabe? A convivência comigo. Aí ela achou que eu tava zoando, que eu tava tirando com a cara dela. Aí eu cheguei e tive que mostrar o meu canal naquela época lá, que tinha aquele vídeo Maria Santos Idolatria que eu fiz o Xandão. Falei: "Não, eu sou católico mesmo." Aí eu cheguei e mostrei pra ela ficou tipo embasbacada, tá ligado? Ficou embasbacada. Por quê? Porque eu nunca tinha chegado pra ela e começado a ser chato, insuportavelmente. Porque o exemplo que ela conhecia de cristão é pessoa chata. Pessoa chata que quer ficar pregando pra ela toda hora em momentos inadequados. Tá? Pessoa que é inconveniente. Que não sabe conversar sobre outras coisas. Não sabe falar sobre um filme, não sabe falar sobre algo que aconteceu, não sabe discorrer sobre, sei lá. Não sabe, não tem nada pra falar, além daquela caricatura que ela imagina, que ela ancora a personalidade dela, porque ela não tem uma personalidade, e ancora a personalidade dela em virar uma caricatura e fazer parte de um grupo, e ser aceito por esse grupo. Entendeu? Então, sejam normais, tá? Sejam normais. Normalidade, cara. Normalidade. Religião não é ser esquisito. Você está fazendo uma desevangelização sendo um religioso insuportável, tá? Eu tenho 80% dos meus amigos não são religiosos. 80% dos meus amigos não são religiosos. Eu tenho pessoas não binário, tá? Que militam diariamente sobre ideologia de gênero e elas param para me escutar. E eu tenho um apreço por elas, elas têm um apreço muito grande por mim. Por quê? Por quê? Se eu chegasse pra elas e falasse: "Tu vai pro inferno,
é a pecadora, e não sei o que, é a não binária, é o elo dele. Eu virei amigo de todas essas pessoas antes de eu saber que eu era católico. E hoje em dia, se eu parar pra falar uma coisa pra elas, elas vão me escutar. Elas vão levar em consideração. O problema é que vocês acham que vocês são os paladinos da justiça, tá? Paladinos da justiça querem deixar muito claro que vocês são diferentes deles, que existe nós e existem eles. Não é assim, tá? Não é assim. A gente tem que santificar as coisas no dia a dia, no mundo. Não é se isolar na sua casa e agir como pessoas normais, não como caricaturas. Porque daí, o que realmente tem força são personalidades. Personalidades, não caricaturas. Se você se relacionar com essas pessoas de uma maneira normal, quando tu for falar para elas sobre Cristo, com fundamento, elas vão parar para te ouvir. Porque elas sabem que tu não tá só seguindo um grupo e que tu não tá fazendo aquilo só pra tu se sentir melhor, apontando o dedo pras outras, se sentir superior. Não, tu tá fazendo aquilo porque tu se importa, tá? Porque se relacionar com pessoas é diferente da forma como a gente se relaciona com ideias, tá? Se relacionar com pessoas é diferente da forma que a gente se relaciona com ideias. A gente combate, a gente luta contra ideias. Pessoas a gente trata com amor. Simples assim. E essa é a maior evangelização que tem. As pessoas falarem, meu Deus, como assim? Eu sou tão amigo dessa pessoa e ele é católico e ele ainda me trata muito bem, mesmo sabendo que eu sou não binário. Por quê? Porque a gente tem que ser pessoas concretas. A gente tem que ser personalidades concretas. E a religião, ela serve para a gente poder elevar a nossa personalidade, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais respostas a gente dá para Deus, respostas verdadeiras, que vêm do nosso espírito, mais a gente se torna pessoal, mais a gente consegue falar eu. Tá? Mais a gente consegue falar eu, a gente para de responder pelo grupo. A gente para de fazer parte de um grupo. E a gente começa a dar respostas eu. A gente consegue falar eu, porque quanto mais a gente se aproxima do próprio ser, mais a gente se torna pessoal, tá? Mais a gente se torna pessoais e dá respostas pessoais na nossa narrativa. Então, a gente tem que ser sincero. Eu sei o que é pecado. Vamos falar a verdade? Assistir série é pecado? O que é pecado? Deus, ele fez as coisas porque sim? Os 10 mandamentos são porque sim? Deus bateu o dedinho na quina e fez os 10 mandamentos porque ele estava afim? Ah, não, isso aqui vai ser pecado, isso aqui não. Ah, não. Comer doce de morango que não é católico vai ser pecado. Porque sim, porque eu quero. Ah, é porque tá na Bíblia. Ah, não pode usar tecido de cor diferente porque é pecado. É pecado. Usar tecidos diferentes, roupas de tecidos diferentes, é pecado. Né, investigador 7? É pecado, não pode. Vai pro inferno, vai pro Sheol, né? Vai pro Sheol. Tu não entendeu nada, cara. Tu não entendeu nada, tá? Porque o espírito vivifica, mas a lei mata. Se tu realmente entendesse o que é um pecado, você não tá só reproduzindo uma doutrina que foi ensinada pra tu fazer parte de um grupo. Se tu realmente entendesse o que é pecado, que o pecado é um atentado contra a caridade, que o pecado é a falta de confiança no amor benevolente de Deus, e tu se colocar no lugar dele, colocar suas esperanças em si, tu colocar você numa posição que você não tem, acima da natureza das coisas, é muito diferente do que alguém te perguntar: ai, por que você não trepa antes do casamento? Porque é pecado. Eu, quando fui me tornar cristão, fiz um propósito de nunca responder pra alguém porque é pecado. Nunca. Nunca.
E quando alguém for conversar contigo sobre as tuas crenças, depois que tu já virou amigo delas, depois que tu sabe conversar sobre diversas coisas, inclusive essa questão dos filmes e das séries é muito importante, tá? Já vou dar seguimento sobre isso. Mas quando tu for contar, quando tu for falar pra essas pessoas sobre as coisas do alto, depois que tu já conseguiu ser uma pessoa boa na esfera da normalidade, na esfera das coisas mundanas, que tu fala mais com as suas ações do que tu ficar pregando e enchendo o saco dos outros. Não tô falando que sempre pegar e encher o saco dos outros, mas tem que ter sabedoria pra isso, tá? Tem que ter sabedoria pra isso. Não é apontando o dedo pras pessoas e falando, e, por exemplo, sei lá, muito difícil tu ver aqueles pastores de rua, por exemplo, que ficam com a Bíblia gritando. Eu sei que a pessoa tem que ter uma força interior muito grande pra fazer aquilo, mas a eficácia disso é muito menor do que as pessoas encontrarem em ti uma pessoa real, um amigo que você pode contar, e elas escutarem, receberem o evangelho de alguém que elas amam, que também as ama, e pararem para pensar sobre isso. Entenderam? É muito diferente. Então façam um propósito de não serem uma caricatura, de buscarem a verdade das coisas e jamais responder para alguém porque é pecado. Por que é pecado, cara? Por que tu não faz tal coisa? Você tem que responder isso aí pra si. Tá, então eu não posso ver série, mas calma aí. Eu não posso ver série porque não tá na Bíblia? Então eu não posso ver série se não for cristã? Mas precisa estar na Bíblia que eu posso ver série? Se não tiver, eu não posso porque é pecado? É uma religião assim? Que a gente crê? De porque sim? Não posso porque sim, porque tá na Bíblia. Porque tá na Bíblia? Se tu chega pra alguém e fala, por que tu não faz tal coisa? E tu responde, porque tá na Bíblia. A pessoa fala, tá, cara. E aí? Eu não creio na Bíblia. Não faz sentido pra mim tu agir dessa maneira. E como é que tu quer que eu haja também dessa maneira? Se a única resposta que tu tem pra me dar é porque tá na Bíblia. Tu não parou um momento pra refletir sobre aquilo? Ela não vê verdade no teu agir? Então, estudem pra entender que Deus não é arbitrário, tá? Que as coisas que são pecado, elas são um atentado contra a caridade. Tudo que é pecado é um atentado contra a caridade. Como é que ver série que não é cristã pode ser atentado contra a caridade se tu não tá vendo putaria? Mas chegou, tem uma parte da série que tem cena de sexo. Pula a parte da cena de sexo, cara. Pronto, acabou. Vocês que ficam aí em casa o dia inteiro, tá? Casa o dia inteiro. A única experiência que vocês têm aí do quarto pra cozinha, da cozinha pro quarto, ir pro banheiro, fazer outras coisinhas. Os filmes e as séries são uma das únicas coisas que vocês vão poder fazer pra vocês terem acesso a outras experiências, a outras narrativas de seres humanos. E livros também. Não, mas não pode ser, só pode ser católico, só pode ser Vida dos Santos. Primeiro, que as produções cinematográficas, audiovisuais também, dos cristãs geralmente são horríveis. Tá? Geralmente são horríveis. Desculpa falar, é verdade. É verdade. E por que tem tão poucas produções cristãs que são boas, realmente? Por causa que as pessoas elas ficam acuadas em casa. As pessoas que deveriam estar no mundo santificando o trabalho e fazendo a diferença, elas ficam acuadas cada um em casa para não nos contaminar com os mundanos, né? Com os mundanos, ao invés de santificar a vida ordinária e fazer diferença na sociedade, tá? Então, as produções cristãs são horrorosas, a maioria delas, pouquíssimas se salvam, tá? Pouquíssimas se salvam. E a arte, os filmes, os livros, eles são uma oportunidade perfeita de amadurecimento. Porque você vai ter acesso a diversas narrativas que tu, trancado no teu quarto aí em Pedra de Guaratiba, no interior do Rio de Janeiro, sem nunca ter saído de casa para fazer nada, jamais teria acesso. Você vai ter acesso a tipos humanos que você jamais teria acesso. Você vai ter acesso a histórias boas e ruins que você jamais teria acesso trancado no seu quarto. E isso é algo que plenamente ajuda o desenvolvimento humano. Por isso que existe a tradição, as histórias, por isso que os antepassados contavam histórias para as pessoas que viriam. Para elas poderem se inspirar, para elas poderem saber o que fazer e o que não fazer. Histórias de pessoas boas e ruins. Tá? Então, todas essas coisas, elas são extremamente benéficas para o espírito do ser humano. Mas, a partir do momento que tu coloca, porque é pecado,
no jogo, tu para de raciocinar, tá? Tu vira um bicho. As coisas sim, tem coisas sim que são pecados, e elas são pecados, e a gente consegue aferir, ó, é pecado por isso, isso e isso. Isso são motivos extremamente razoáveis. Elias, por que tu não trepa antes do casamento? Elias, por que tu não fica com menininhas? Eu não fico com menininhas porque isso vai ser um atentado contra a caridade. Eu vou estar usando elas para o meu próprio ego. Ah, Elias, mas é só tal coisa, não sei o que. Não interessa. O ser humano, ele é dotado de inteligência e vontade. E a vontade, ela é capaz de amar. A partir do momento que eu não tenho pretensão nenhuma de firmar um compromisso com aquela pessoa, e de me doar por aquela pessoa, e a única coisa que eu tô pensando é no meu prazerzinho afetivo patético, ou dormir com a gurizinha da balada porque é gostosinho, e depois cai fora. A única coisa que está no centro é o egoísmo. Eu vou ser infeliz e vou ser extremamente injusto. E o ser humano não foi feito para injustiça. E a felicidade do ser humano consiste em amar, em se doar, em ser uma vela para iluminar aos outros. E a partir do momento que eu escolho ficar com gurizinhas só para mim me sentir o gostosão, só para mim me sentir o foda, ele cagando para, sei lá, por exemplo, pro coração dela, se ela vai ficar triste depois, se ela não vai. O que interessa pra mim é o meu prazer, o que interessa pra mim é o meu egoísmo. A partir do momento que eu faço isso, eu me rebaixo enquanto ser humano. E perco uma oportunidade de me entregar esse sacrifício e unir esse sacrifício a Cristo e mortificar-me para que eu possa amar mais as pessoas. Eu podia responder essa pergunta que me fizeram falando, porque é pecado. Mas, se a gente tem uma busca sincera pela verdade, a gente sabe que Deus não é contraditório. E fé e razão não se contradizem. Porque Deus é a própria verdade. Se a gente consegue enxergar a verdade no mundo, é porque a gente é a imagem e semelhança dele. Se a gente consegue enxergar a verdade das coisas, da realidade, da natureza, é porque ele nos deu essa capacidade dele. A gente recebeu por participação dele. E, portanto, as verdades acessíveis à razão, tal como 2 mais 2 ser 4, tal como um círculo não ser um triângulo, essas razões não precisam estar na Bíblia. Os 10 mandamentos não precisavam estar na Bíblia, porque os 10 mandamentos estão escritos na natureza das coisas. O pecado é justamente essa desvirtuação do fim natural das coisas, do próprio bem. Bem sendo atingir a finalidade das coisas. Bem sendo atingir a finalidade última, inscrita na natureza. Portanto, se eu ajudo uma criança a andar, eu estou ajudando a realizar a finalidade dela, que é desenvolver-se. E estou realizando um bem. Portanto, se eu sou dotado de inteligência e vontade, e eu posso amar, e meu fim último está em amar a Deus sobre todas as coisas no próximo, por ele ser o próprio amor, e as pessoas terem imagem e semelhança dele, e eu honrá-lo nos outros. Quando eu não amo, eu faço um mau objetivo. Eu peco contra a caridade, eu peco contra o próprio amor, eu peco contra a própria verdade. Quando eu minto pra mim mesmo falando que não tem problema ficar com menininhas, mesmo sabendo que isso só vai ser pra alimentar meu próprio ego, eu estou simplesmente aceitando uma mentira, pecando contra a verdade, pecando contra o próprio Deus, pecando contra o amor, aceitando o egoísmo. Serei infeliz, cometi um pecado. Todos os pecados são nessa lógica, tá? Então, busquem mais se santificar, amar mais os outros, que vocês vão começar a perceber que a religião não é um livrinho de regras baratas, moralistas. A religião é um conjunto de práticas que fazem a gente se aproximar do núcleo pessoal de Deus, porque ele próprio instituiu essas práticas e infundiu a graça nos nossos corações para que nós
para que nós tenhamos essa disposição interior em buscá-lo e se realizar nele. E o próprio Cristo, ao instituir a religião, ao instituir os sacramentos, ao instituir a sua igreja para nos guiar, ele nos dá um norte para a gente realizar esse fim último do amor. E não um livrinho de regras de sim, sim, não, não, e não posso usar o tênis que não é católico. Entendeu? Espero que tenha ajudado vocês a entender que a religiosidade não é um conjunto de superstições, nem uma forma de tu virar uma caricatura participando de um grupo. A religião é um relacionamento com uma pessoa, com o próprio amor, e ela serve para esse fim, não para tu ficar apontando o dedo nos outros e nem para tu seguir a checklist do dia, tá? Não fique chateado, pessoa que fez a pergunta, tá? Eu só queria esclarecer algumas coisas para todos vocês que começaram a entrar nessa questão religiosa através do meu canal, porque eu não quero um monte de gente maluca, eu quero normalidade, tá? Normalidade, e é isso, não é eu que quero. Cristo não quer gente maluca falando no nome dele. Cristo quer pessoas normais, agindo e sendo luz, sal na terra e luz no mundo, em nome dele, tá? E vocês jamais conseguiram isso sendo caricaturas. Entendeu? É isso. Boa noite a todos. Confio no Pai que o inimigo cai. Se surgir novas coisas pertinentes que eu senti vontade de falar, eu com certeza irei vir aqui e irei continuar a publicar vídeos aqui no canal, tá? Tamo junto, é nóis.